Agora eu vou falar um pouquinho sobre estequiometria, tentando resumir o máximo possível. Na estequiometria, duas leis são essenciais para trabalhar todos os requisitos, né, desse conteúdo. Elas se classificam em leis ponderais e lei volumétrica. As leis ponderais estão relacionadas às massas, né, dos participantes de uma reação química, e a lei volumétrica relaciona os volumes dos participantes. Então, enquanto uma relaciona massa, a outra relaciona volume, o próprio nome indica. Bom, dentro das leis ponderais, nós temos a lei da conservação da massa, das massas, né, proposta por Lavoisier em 1775. E como eu já disse para vocês, ele era muito criterioso, né, e ele pesava todos os reagentes e depois os produtos. E aí ele chegou na conclusão que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E ele só conseguiu provar isso quando ele fez isso em sistema fechado. Porque em sistema aberto você pode perder alguma coisa, né? Então, toda a massa do reagente tem que ser formada no produto. Em função dessa e de várias outras experiências, então Lavoisier concluiu que num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Aqui ele dá um exemplo, né, do óxido de cálcio reagindo com a água, dando hidróxido de cálcio. Então, 74 gramas no reagente, eu tenho 74 gramas também no produto. A outra lei, né, que relaciona a massa é a questão da lei das proporções constantes proposta por Proust em 1799, onde ele fala que os elementos se combinam em massas fixas. E eu posso dizer também em proporções fixas, né? Por exemplo, a água, ela sempre vai ter a relação de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Ou eu posso também dizer, sempre vai ter uma relação da massa do hidrogênio com a massa do oxigênio gerando a água. Então, aqui um exemplo, né, que em 100 gramas de água, eu tenho 11,1 de hidrogênio e 88,9 gramas de oxigênio, independente do método de produção, tá? Então, eu posso dizer que sempre vai haver uma relação constante de massa, né, dos elementos para formar uma nova substância. E aí a lei de Proust enunciada ficou como toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Né? Essa massa também está relacionada, como eu já disse, das quantidades fixas, né, de cada elemento químico que forma uma determinada substância. E por último, a lei de Lay-Lussac, né, que está relacionado ao volume dos participantes. Então, nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Então, por exemplo, 10 litros de hidrogênio reagindo com 10 litros de cloro, eu vou obter 20 litros de cloreto de hidrogênio. Se eu dividir todos esses volumes aqui pelo menor volume, que no caso é 10, eu vou ter, olha, 1 litro de hidrogênio, um volume, né, de hidrogênio, 1 volume de cloro e 2 volumes de HCl. Ok? E eu posso fazer a relação, olha, com uma quantidade de matéria. Né? Quando a gente vai no supermercado, a gente usa comprar em quilos. Antigamente comprava muita coisa em dúzia, né? Mas na química, o que vai relacionar a quantidade de matéria é esse conceito aqui de mol. Então, eu posso fazer uma relação de 1 mol, ele equivale em massa à massa molar da substância ou do composto. Pode equivaler também em volume, 22,4 litros, né, na CNTP. E eu posso também relacionar 1 mol com o número de moléculas, que vai corresponder a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, a partir desse esqueminha aqui, eu posso trabalhar diferentes possibilidades de cálculo, né, nas reações químicas. Então, aqui um exemplo, né,
onde ele pede para calcular o número de mol de amônia produzido quando eu parto de 5 mol de gás nitrogênio. Então, quem que está sendo relacionado aqui? A amônia e o nitrogênio. Então, eu vou fazer aqui uma regrinha de 3 relacionando o N2 com a amônia. A princípio, o coeficiente aqui do nitrogênio é 1. Então, 1 mol de nitrogênio está para 2 mol de amônia. 5 mol de N2 vai corresponder a quanto de amônia? Fazendo essa conta, eu vou achar o dobro, né? 10 mol de amônia. Um outro exemplo, agora, a mesma reação, mas eu quero saber, partindo de 5 mol de nitrogênio, aliás, desculpa, quanto que eu vou obter em massa de amônia? Então, de novo, eu vou olhar o coeficiente, né, do nitrogênio, que é 1, o coeficiente da amônia, que é 2. E aqui eu vou corresponder, 1 mol de N2 está o quê? Para 2 vezes 17, que é a massa molar da amônia. 5 mol de N2 vai corresponder a quanto de amônia? 170 gramas de NH3. Então, sempre eu preciso ver quem é que o exercício está relacionando. Depois eu vou verificar o que é que ele está querendo e fazer essa proporção. Um outro exemplo aqui também, olha, é que ele agora deu a massa do nitrogênio. Ó. Então, eu vou, em vez de colocar mol, na hora de fazer o cálculo, eu vou colocar quanto é a massa molar do N2. Nesse caso, 28 gramas, está para a massa molar da amônia, que é 2 vezes 17 gramas. 140 gramas de N2 vai corresponder a quanto de amônia? 170 gramas de amônia, fazendo essa continha. Aqui um outro exemplo, né, agora, relacionando com o volume. Ele deu a massa do nitrogênio e quer saber quanto que isso vai corresponder em volume de amônia. Então, eu vou relacionar de novo, né? Olha, 28 gramas de nitrogênio está para 22,4 litros vezes 2, porque o coeficiente aqui da amônia são 2. 140 gramas de N2 vai corresponder a X. Fazendo essa conta, eu vou corresponder a esse volume aqui de amônia.